Olá, pessoal. Meu nome é Mariana, sou museóloga. Eu fui responsável por fazer a política de acervos aqui no Museu de Paleontologia de Marília, para o projeto. A ideia dessa política de acervo, ela foi bastante simplificada para que a gente consiga trazer as principais informações para que as pessoas consigam se basear, independente de quem seja o profissional que está atuando na instituição no momento. Com a reestruturação da reserva técnica, a gente conseguiu adquirir alguns mobiliários que deixassem o espaço mais adequado para o acondicionamento de diferentes tipologias de acervos paleontológicos, considerando as necessidades técnicas e considerando todas as regulamentações que a gente precisa para salvaguarda. E pensando numa manutenção, né, numa boa utilização dessa reserva técnica, a gente pensou em elaborar esse documento para que a gente consiga realmente ter aí uma salvaguarda bem feita, bem efetiva. O museu é um importante dispositivo turístico da cidade de Marília com relação à paleontologia. É uma referência no estado, uma das referências mais importantes no estado de São Paulo. E as escavações começaram em 1993 pelo William Nava, então tem uma grande quantidade de acervo. E essa obra ela é muito importante para nós, para a população de Marília, para o marilhense. Vai estar fazendo uma melhor acomodação das reservas técnicas do museu. A gente começa com a caracterização da instituição, né, trazendo um pouquinho do que a gente tem no acervo, um pouquinho mais sobre as diretrizes de aquisição do acervo de paleontologia, porque como existe, né, toda essa questão de relevância científica, e a gente conversou com um paleontólogo, ele trouxe para a gente que sempre vai existir a aquisição de diferentes tipos de acervo, mas a gente achou que era interessante colocar aqui que deve existir uma documentação para essa aquisição, porque muitas vezes a documentação que está sendo feita na instituição é uma documentação científica, mas não tem a documentação museológica. Então, para isso, a gente pensou que precisa existir uma padronização, né, dessa documentação. A minha sugestão foi adotar uma numeração, né, um padrão de documentação, um padrão de inventário que seja alfanumérico, com a nomenclatura MPM, pensando no Museu Paleontologia de Marília, e, após isso, a numeração corrida 001, 0001, depois 0002, e assim por diante. Porque a gente tem uma grande quantidade desse acervo. E se a gente faz essa numeração permanente, a gente consegue pensar nessa manutenção e nessa na não dissociação da documentação relativa ao objeto em questão, né, ao acervo. Depois, a gente pensou ainda nessa questão da boa prática museológica, a adoção do número provisório como NP, que também vai seguir a mesma regra, NP.0001, NP.0002, para quando não está registrado ainda nas fichas catalográficas, nem num livro, nem um banco de dados, então existe essa numeração recomendada. Isso, no caso, quando a gente recebe um acervo no museu, né, quando os profissionais receberem esse acervo no museu, e eles quiserem fazer essa numeração enquanto está em avaliação, se vai ficar permanentemente no acervo, se vai passar por um processo de pesquisa, enfim. Nesse caso, a gente sugere também a recomendação das etiquetas brancas, aquelas podem ser uma etiqueta de joalheria mesmo, com grafite macio, 4 ou 6B, material que é inerte aí para as marcações físicas, para que a gente não tenha a transferência de tinta, se for escrito em caneta ou em nanquim nesse momento, para as peças. A gente vai fazer essa marcação com nanquim somente quando for a marcação permanente, né? E aí a gente vai passar, conforme a orientação, o esmalte, o nanquim e depois outra camada de esmalte, assim a gente evita a dissociação. Novamente,
pensando nessa boa utilização da reserva técnica, pensando nos armários que foram adquiridos para esse projeto, eu fiz aqui algumas recomendações de acondicionamento do acervo. Então, para as peças de grande porte, elas deveriam ser acondicionadas preferencialmente nos armários deslizantes, que já estão ali separados para isso, de modo a otimizar o espaço físico, que é bastante reduzido, e garantir a segurança na manipulação. As peças de dimensões menores, eu supus, né, e eu também aqui trouxe essa orientação no documento, para que elas fossem armazenadas na mapoteca, com as divisórias adequadas, pensando no material de proteção. Eu sugeri para que essas prateleiras dos armários deslizantes, elas fossem forradas com TNT, tecido não tecido, porque ele também evita os atritos dos fósseis e protege essas vibrações. Eles são bastante utilizados porque eles são estéreis e são de baixo custo. Se a gente pensar no acondicionamento na mapoteca, a minha recomendação foi para usar espuma expandida de polietileno, caso a instituição tenha aí condições de fazer essa aquisição. Caso a instituição não tenha essa condição de fazer a aquisição, aí é interessante que eles façam essa mesma forração com o tecido não tecido para conseguir fazer esse acondicionamento secundário nas gavetas. Trouxe aqui também, né, algumas sugestões de conservação preventiva, pensando que eles vão ter que ser manipulados com luvas, porque a gente sabe que não era uma prática sendo realizada com frequência nessa instituição, então essa foi a nossa sugestão, e pensar no controle ambiental, mantendo a temperatura de 19 a 24 graus e a umidade relativa entre 40% e 60%, porque isso vai fazer com que a maior parte do material que foi avaliado, né, e que consta na reserva técnica, seja mantido sem grandes oscilações de temperatura. A gente sabe que a cidade de Marília possui bastante oscilações de temperatura e muitas vezes essa temperatura passa bastante dos 24 graus. Então, se a gente mantiver o controle do espaço 24 horas dessa forma, a gente consegue prolongar a vida institucional desse acervo. Também é interessante pensar que, graças à mapoteca, graças ao armário deslizante, esse acervo ele vai contar aí com a proteção contra a luz, pragas e poluentes, em sua grande maioria. As portas também foram instaladas de forma a melhorar essa situação e, enfim, trazer uma situação um pouco mais confortável para esse acervo. Se a gente observar a forma como ele estava condicionado antes, a gente percebe essa necessidade de institucionalizar essas normas mais como um direcionamento básico do que qualquer outra coisa. Para também facilitar a utilização do dia a dia, independente de trocas de pesquisadores, independente de trocas de gestões, eu trouxe aqui algumas sugestões de utilização de anexos para modelos de termo de custódia, termo de empréstimo, ficha de diagnóstico e termo de doação. Também trouxe um modelo para abertura e fechamento do livro de registro, porque foi sugerido também, durante as conversas que a gente teve nesse próprio documento, que houvesse um livro de registro dessas peças que se encontram na reserva técnica. Como comentado, ele existe uma catalogação paleontológica e um registro paleontológico científico, mas a gente não tem essa documentação museológica para pensar aí realmente nessa manutenção das informações e nessa compilação de informações para uma posterior inserção em banco de dados. Então, o termo que eu trouxe aqui de custódia é bastante simples, né? Ele vai trazer o nome de quem fez essa doação ou de onde foi feita essa coleta, fazendo ao Museu de Paleontologia aqui, né, com esses dados abaixo relacionados. Pensando que o termo de custódia ele vai servir exatamente para essas aquisições temporárias, né, quando o museu vai receber algum acervo que seja de outra instituição e que fique temporariamente, por isso que tem ali o prazo do tempo de duração. E nós temos aqui também o estado de conservação da peça no início e na devolução, porque é interessante que haja esse controle. Depois, eu trouxe aqui uma sugestão de termo de empréstimo, também bastante simplificada, porque a gente sabe que a instituição ela não conta com profissionais especializados, então todos os documentos e todas as normas eu tentei trazer o mais simples possível, o mais reduzido possível, para que realmente seja utilizado.
E aí, novamente, o termo de empréstimo é o contrário, é quando a peça vai sair do museu para algum outro espaço. Então, tem essa mesma questão do tempo de duração, do estado de conservação no início, na devolução, o número de registro, a descrição e a imagem. Também trouxe uma ficha de diagnóstico extremamente simples para que qualquer pessoa, mesmo que não tenha treinamento, consiga realizar, pensando no número de identificação, as dimensões do objeto, fazer uma breve descrição, inserir a localização na reserva e colocar as características de deterioração. Eu coloquei as características mais comuns, mas também com espaço para a gente colocar outras. Então, nós temos a opção de sinalizar sujidades, manchas, fungos, danos por inseto, resíduos de cola ou outros. E aqui o espaço de observação. É interessante, quando não tem um profissional de conservação ou um zoólogo, que a ficha de diagnóstico seja realmente bastante simplificada, porque não tem, né, esse conhecimento de todas as formas, todas as características de deterioração. Eu deixei aqui as mais comuns, as que eu tenho certeza que qualquer pessoa, mesmo que não tenha um conhecimento muito aprofundado, consegue sinalizar. Também deixei o espaço ali para a pessoa colocar da forma com que ela entende as outras características. Pode ter perdas de partes, pode ter dissociação, enfim, tudo isso pode ser inserido nessas observações também. Coloquei o nome do responsável e a data que foi feita. A ideia é que isso seja empregado para grande parte do acervo, né? Claro que levando em consideração que é um processo longo e que vai demorar bastante para ser feito. Trouxe aqui também um termo de doação. A gente sabe que a reserva técnica, ela recebe, né, esse museu recebe doações, mas que isso não está institucionalizado. Então, é legal que seja colocado aqui, porque eu já vi, a gente conversou que vai ter a doação de peças de outros museus, de procedências que não serão conhecidas se não tiver registro, então é interessante que seja feito. Novamente, uma forma muito simplificada, né, colocando a relação dos objetos, explicando aqui como deve ser feita essa relação de objetos, com a numeração entre parênteses, a explicação mínima do que é, a assinatura do doador, né, ou do representante da instituição, todas essas informações aqui bem simpáticas e bem resumidas, para que a gente não perca essa informação posteriormente. Mesma coisa aqui que eu coloquei uma sugestão para abertura e fechamento do livro de registro, colocar para que é esse livro, quantas folhas ele contém, para que serve, né, ele se destina ao registro do acervo do Museu de Paleontologia de Marília, qual foi a data de abertura, colocar, né, a assinatura ali do responsável pelo registro, colocar quem que é o responsável técnico pelo preenchimento, e aí depois fazer o fechamento, que esse livro contém X folhas, foi utilizado para o registro do acervo no período de tal a tal, porque daí mesmo que eles não tenham outras formas de documentação, orienta-se que pelo menos o livro de registro seja feito com base nesses critérios que a gente estabeleceu, né, obedecendo aquele número de inventário que a gente sugeriu e, enfim, colocando aí essas informações básicas. Novamente, pensando que como a gente não tem profissionais atuantes na área nesse museu, eu tentei manter a documentação o mais enxuta e o mais simples possível. Também pensando que isso é um norte de orientação, mais do que qualquer outra coisa. Aqui não está relacionado todas as questões técnicas que poderiam conter numa política de acervo, porque a gente precisa dessa interlocução também com as demais áreas científicas, e isso precisava ser feito também de uma forma mais aprofundada por algum museólogo que trabalhe na instituição posteriormente. Aqui a gente tem realmente o mínimo que deve ser feito para que a reserva técnica tenha um bom uso. A gente sabe que a política de acervo ela pode conter inúmeras outras informações, especialmente pensando na característica da coleção, mas nosso critério aqui foi pensando realmente na utilização do dia a dia para que o documento não fique fechado em uma gaveta e nunca seja utilizado. Então, eu pensei nas questões mínimas necessárias para que sejam adotadas, porque a gente pelo menos tenha o controle documental do acervo de paleontologia do museu, para que posteriormente, quando outro trabalho técnico for feito, quando a instituição contratar um museólogo, a gente consiga que o registro não seja somente o registro científico, mas também o registro técnico que a gente precisa.